Estamos de volta. Hoje eu recebo Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós já falamos aqui no programa Análise Direta de hoje sobre dança-terapia, psicodrama. E agora eu reservei um espaço aqui no terceiro bloco para a gente falar um pouquinho sobre a história da Lu. Lu, conta para nós. Você tem uma história de vida muito bonita. Eu queria que você falasse como que você chegou até a psicoterapia, a psicopedagogia e essas descobertas todas que você fez. Então, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de pesquisar, eu sempre fui muito xereta, eu sempre quis saber muito as coisas na essência, né? E fora isso, eu tive uma vida bastante acidentada, né? Que eu sofri alguns acidentes bem graves, fui desenganada 3 vezes pela medicina, então foi complicado também para mim, porque em alguns momentos eu cheguei a pensar que realmente eu não fosse conseguir nem sobreviver, muito menos sair daquela situação que eu estava, né? Porque é muito triste quando o médico chega para você e fala, não tem jeito, né? Eu não sei o que você tem. E isso aconteceu comigo 3 vezes, né? Não foi uma vez só. Então, essa força que eu tive, né, de lutar por eu estar aqui, né, e entender o que me acontecia, me fez estudar muito, né? Por isso que eu acabei estudando tanta coisa, né? Na verdade, a minha essência era dança e música. Eu estudava piano, estudava canto, desde os 1 ano e pouco, nem andava direito, já estava dançando, minha mãe sempre me contava. E eu, com 3 anos, eu comecei a fazer balé clássico e moderno, né? Na época era moderno, depois passou a ser contemporâneo. E eu ia naquela vidinha, né? Quer dizer, se eu tivesse continuado, eu estaria aí dançando, cantando, sei lá. Mas, de vez em quando, aconteciam umas coisas assim bem graves comigo, né? Eu tive acidentes muito graves, inclusive fiquei desmemoriado 1 ano e meio com um afogamento que eu tive aos 16 anos, que eu acho que foi o mais grave de todos, foi esse. Apesar de eu ter tido 2 comas, né? Eu sempre brinco, eu falo, ninguém sabe o que é viver até ter o primeiro coma, né? A gente se desprende totalmente de tudo. Mas eu acho que o mais grave, o que me trouxe mais retorno foi justamente esse período, né? 1 ano e meio que eu fiquei desmemoriada, e as pessoas às vezes brincam, falam, onde estou, quem sou eu, perdi a memória, e não é, o que eu sou, né? Eu olhava para o espelho e não sabia o que eu era. E era muito triste cada vez que eu ia no médico, né, e eu ia nos melhores médicos. Então eu comecei a escrever um diário, porque como eu esquecia tudo, eu acabava de fazer alguma coisa, esquecia. Então eu começava a escrever diário, né? E eu escrevia no meu diário, amanhã eu vou no doutor fulano de tal, que é o maior da área dele, não sei o quê, ele vai me fazer existir, porque eu não existia, né? Na minha cabeça eu não existia. Pela memória que perdia sempre, é isso? Não, eu tinha a sensação de não existir, né? Depois de muito tempo eu descobri que há uma área no cérebro realmente que faz a gente ter ideia do que é existir, né? Mas isso depois de muitos anos lutando. Então eu escrevia no meu diário, isso eu lembro, né, porque foi uma coisa que me marcou muito, que ele ia me fazer existir novamente. Mas eu saía de lá desesperada porque ele chegava para mim, fazia um monte de testes, de exames e falava que não sabia o que eu tinha, né? Então depois eu saía chorando, escrevia que mais uma vez não deu certo. Então com tudo isso eu fui adquirindo experiências, né? E como todo mundo falava que eu não tinha jeito, então eu mesma fui procurar o meu jeito, né? Então eu comecei a estudar bastante sobre isso. Comecei, tanto é que depois fui fazer psicopedagogia também, para entender essa falta de memória, né, que a psicopedagogia atende essa área. A princípio era um estudo para você mesma, é isso? A princípio eu fui buscar para mim, mas como eu sempre fui muito altruísta, eu sempre pensei o seguinte, não adianta nada eu viver tudo isso, eu entender tudo isso e não passar para as pessoas, né? Então eu escrevi livros justamente para isso, para passar para as pessoas as minhas experiências, claro que tudo muito bem fundamentado, né, com todas as faculdades que eu fiz e as pesquisas que eu fiz também, mas a intenção de passar para as pessoas, para que elas não passem pelo que eu passei, né? Então tudo que eu publiquei, principalmente em livros didáticos, é justamente isso, né, para passar para as pessoas as experiências que eu tenho e as soluções, né? Porque o importante não é a gente dizer, eu passei por isso, mas eu encontrei uma solução, né? O importante é que as pessoas acho que procuram mais são as respostas.
e é muito difícil a gente encontrar essas respostas, né? Então eu coloquei de uma forma até bem mastigada nos livros, justamente para passar isso para as pessoas, né? Só para você ter uma ideia, a Lu tem 8 livros didáticos publicados, 2 romances, 15 peças de teatro. E esses livros, a gente sempre mostra os livros da Lu aqui, os livros, eles podem ser lidos por qualquer pessoa, né? Então, assim, não é uma coisa muito técnica, é uma coisa para a pessoa entender mesmo, como se fosse um guia, um manual. A gente sempre fala isso aqui, né? Então, numa pais, linguagem professores, todo mundo pode ler o livro e saber o que se passa, eu com o seu aluno, com o seu filho. A intenção é justamente essa mesmo, né? Porque geralmente a linguagem dos livros é complicada também. Para uma pessoa leiga, que já tem um distúrbio, você imagina a situação, né? A pessoa tem um distúrbio, é leiga no assunto, ela vai ler um livro e não vai entender nada. Ela vai achar que ela vai ter que ler mais milhões de livros e cada vez que ela lê, ela entende menos ainda. E eu justamente escrevi, eu sempre digo que eu escrevi os livros que eu gostaria de ter lido quando eu me acidentei. Porque se eu tivesse lido esses livros, eu teria respostas muito mais simples, né? Muito mais claras, e eu não teria passado por tanto sofrimento, que realmente foi muito complicado. Mas como eu sou muito altruísta, sou também uma pessoa que costuma ser otimista, né? Ao invés de ficar choramingando, eu falei, não, eu vou lutar, vou descobrir e vou passar para as pessoas, né? Então eu transformei o que deveria ser uma tragédia na minha vida em algo bom para mim e para as outras pessoas também, né? Agora, essa questão de uma terapia, da terapia ser mais rápida, de você ter trazido isso, como que você precisava dessa terapia rápida e não teve, e aí você criou isso? Eu acho que é alguma coisa até meio traumática para mim, porque eu levei anos e anos para descobrir isso. Assim eu contando parece que foi rápido, né? Mas eu fui descobrir isso, ofereci essa Anoxia, por exemplo, com 16 anos, eu acho que eu tinha uns 32 anos mais ou menos, quando eu descobri o que eu tinha tido, né? Depois de ler milhões de livros, de procurar, de pesquisar. Então, como demorou muito, e eu vejo às vezes pessoas em terapia, eu não tenho nada contra, tem gente que se acostuma e quer fazer, que seja feliz, mas gente que fica 20, 25 anos fazendo terapia, eu acho para mim um absurdo, porque é uma vida que a gente está perdendo, né? Que a gente não está vivendo na plenitude, justamente porque está preso a uma terapia que vai e volta e não resolve. Então, justamente por isso, eu acho que eu tenho certeza, foi por causa do meu histórico, né, que eu desenvolvi coisas rápidas, que as pessoas realmente têm respostas, né, e têm possibilidade de cura, ou pelo menos de controle rápido, né? Então, é por causa disso mesmo, por causa da minha vivência, né? Agora, essa resposta, mesmo ela sendo mais rápida, ela depende muito, varia muito de pessoa para pessoa, né? Mas o que você percebe, em quanto tempo, assim, a pessoa já tem uma melhora? Parece mentira, mas eu já tive 2 casos que se resolveram na primeira sessão, tá? Uma sessão de 50 minutos? Não, geralmente é um pouco mais, eu levo um pouco mais porque eu analiso todo o histórico, 1h20 por aí, tá? Assim como o meu caso mais longo foi de 8 meses, tá? Mas essa pessoa também não queria ir embora. Eu dava alta para ela, ela dava um jeito de falar que não, que ela tinha um outro problema e começava de novo, porque ela estava acostumada, né? Ela, quando veio para mim, ela fazia 25 anos de terapia já. Então, acho que ela não queria levar alta, tanto é que o dia que eu dei alta para ela, eu falei, agora a gente vai fazer só manutenção, não acreditou. Mas como? Como você está me dando alta? Né? Não existe alta em terapia. Eu falei, para mim existe, né? Então foi o caso mais grave, entre aspas, que eu tive, e durou 8 meses, né? E 2 que já resolveram na primeira sessão. E essa manutenção, como é que funciona? Depois a pessoa tem que te ver de tempos em tempos aí, né? Geralmente eu dou a alta e aí ela volta uma vez por mês, durante uns 6 meses, 8 meses, e depois está livre. Eu não estou aqui para prender ninguém, eu acho que nenhum tratamento tem que prender a pessoa eternamente, né? Eu acho que só o fato de estar num tratamento longo e não tá dando resultado, acho que já é para se pensar melhor, né? Na verdade, ninguém é obrigado a atender e tratar num único dia, mas como eu já tive 2 casos. Mas também, eu acho que ficar anos e anos tratando não é o caminho, né? Eu acho que o próprio paciente tem que perceber isso, falar, poxa, eu estou há 1 ano, 2 anos, cadê o resultado? Não teve? Então muda de terapeuta, né? Então procura outra terapia.
Certo, eu queria mostrar o seu livro, Psicopedagogia e Arteterapia, Musicoterapia, Arteterapia e Psicopedagogia. Esse é o livro que a Lu trouxe aqui para mostrar para nós. Além desse, nós temos outros 7 livros. Esse livro ele é interessante, ele é pequenininho, mas ele tem muito conteúdo, né? Ele tem inclusive o histórico do Moreno, que foi o precursor Vamos falar um pouquinho, você acha importante a gente falar também dos precursores, né? Porque falar dessas terapias que não são as tradicionais, a gente não conhece muito, né? Então, tem muitos nomes que são desconhecidos, né, do público, e eu, quando eu fui tentar entender melhor a arte-terapia também, eu entendi que tem vários precursores aí que não são divulgados, as pessoas nem sequer sabem que eles existem, né? E eu cheguei a ler também que foi Freud que começou a arte-terapia, né? Então tem muita coisa errada também sendo ensinada de uma forma errada. Então nesse livro eu coloquei de uma forma mais simples e numa linguagem que todo mundo entende, não só esses precursores todos, né, mostrando que cada um colaborou. Tem um estudo muito interessante que foi feito no Juqueri aqui em São Paulo e no Hospital Psiquiátrico do Rio, com arte-terapia também, e tem esses exercícios que eu mostrei, que eu inverti, né, então eu ensino como é que se faz o exercício também, e mais uma série de matérias aí que são bem interessantes. Tem muitos profissionais, psicólogos ou psicoterapeutas indo atrás dessa sua tendência e desses seus estudos? Incrivelmente não tem muitos não. A maioria que me procura são professores. Os professores têm muito interesse, né? Professores de ensino fundamental, enfim, de várias áreas, até mesmo de algumas faculdades. E alguns professores de psicologia têm interesse, né? Mas os próprios terapeutas às vezes não demonstram, porque aí esbarra com o lado comercial, aí esbarra com tanta coisa que nem tem como a gente ficar comentando, né? Mas o fato de ser uma terapia rápida também, às vezes não interessa comercialmente, né? Você está muito em contato com o público, né? Especialmente com essas 15 peças de teatro. E lá também tem um pouquinho de você e dessas terapias, né? Você sente que o pessoal gosta, aceita bem, está interessado em aprender mais sobre isso? Ah, sim, gostam muito. Recentemente eu tive a Cinderela, que não era bela porque era branca demais, né? Saiu agora de cartaz, talvez volte daqui a um tempinho. Que tem o lado psicológico dos contos de fadas, que a gente até já comentou aqui. Eu tenho uma peça também, Os Alienados, que é bem interessante, que as pessoas, já foi montada inclusive em Portugal essa peça, né, além daqui, que mostra também as pessoas que ficam o tempo todo na TV e não vê a vida passar. Então é uma comédia muito engraçada, mas que faz refletir bastante. E, enfim, são vários os temas, né? E a grande maioria das pessoas gosta, assim, me dá um retorno legal. Legal. Lu, infelizmente nosso tempo acabou. Agradeço muito a sua presença aqui na Análise Direta. Eu que agradeço. Eu só quero dizer que a gente vai ter os cursos agora para julho, né? E quem quiser pode entrar no site, né? Que é o www.multiplasterapias.com, que lá tem todas as informações. Tá certo, Lu. Muito obrigada. Sempre bastante esclarecedora, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje eu conversei com Lúdia Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós falamos sobre dança, terapia e psicodrama. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.